Deus vai julgar as pessoas de acordo com a sinceridade dele em relação ao grau de revelação que ele recebeu. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cast sobre mentalidade, fé e crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Agora, vamos pro vídeo. Existe pecado imperdoável? Existe. Jesus falou. Que é o contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. E o que é o contra o Espírito Santo? É você duvidar dele? O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa atinge tal situação em que a pessoa não volta mais, ela não se arrepende mais. Não é Deus que desiste da pessoa, a pessoa que desiste de Deus de maneira finita, assim. Finita, não tem como. Por exemplo, o diabo cometeu o pecado contra o Espírito Santo, não tem mais como o diabo se arrepender. Não mesmo? Não. Pela Bíblia, o caso dele já está decidido. Entendeu? E, ó, aí, o Judas chegou um momento que ele não arrependeu mais. Tá, mas aí isso me faz crer também que por uma pessoa cometer um erro contra o Espírito Santo, ela tem que ter uma base, ela tem que ter tipo assim, imagina uma pessoa que nasceu, é que eu fico me perguntando, assim, a gente é brasileiro e aqui a gente tem muito contato com a Bíblia, com igrejas católicas, igrejas evangélicas, e aí eu fico me perguntando, uma pessoa que nasceu na África, uma pessoa que tá lidando com candomblé, com umbanda, a pessoa que nasceu talvez, é que eu esqueço o nome da religião que acredita em Maomé. É o islamismo. Islamismo. A pessoa, porque o que aconteceu? Essa pessoa só nasceu em outro CEP. Entendeu? E aí a Bíblia talvez não foi apresentada pra essa pessoa. Essa pessoa ela não vai pro céu. Essa pessoa ela não vai viver a vida eterna por conta que ela não teve contato a isso. A gente é tão privilegiado assim e eles não prestam? O que acontece? Dependendo de quem você estiver entrevistando aqui, ele vai falar, não teve o evangelho, não vai ter. Eu não penso assim, com base na Bíblia, assim. Tá bom? Eu entendo assim, Deus teve o povo dele, que é o povo de Israel. Não eram todos os povos que eram povos de Deus. Era Israel. Eles que iam dar o Messias ao mundo. E depois do judaísmo veio o cristianismo. Ponto. Isso é o que está na Bíblia. Estou falando de acordo com a Bíblia. Porém, a própria Bíblia mostra, fora desse povo eleito de Deus, pessoas sinceras a Deus que demonstravam mais fidelidade a Deus do que muitos judeus. Vou dar alguns exemplos rápidos. Quando Jesus nasceu, Herodes, que era meio judeu, meio idumeu, mas tudo bem, era o rei dos judeus, mandou matar as criancinhas para matar Jesus. Mas 3 magos, astrólogos, lá da Pérsia, provavelmente da Pérsia, vieram para adorar Jesus. E eram pagãos. Pagão é quem não acredita em Deus, né? Que não acredita no Deus da Bíblia. Sim. Por exemplo, o pagão acredita em Deus, quem não acredita em Deus é o ateu, né? Ah, sim. O pagão é aquele que não acredita no Deus da Bíblia. Eles vieram lá. Então, parece que de alguma maneira Deus falou com eles lá. Outro exemplo, quando Jesus estava indo lá para onde hoje é o Líbano, veio uma mulher Ciro-fenícia, a Bíblia fala cananeia. Chamar alguém de cananeia era a forma mais pejorativa que é porque cananeia eram os inimigos mortais dos judeus. Sabe qualquer palavra hoje que vira um desqualificador, uma ofensa? Chamar uma pessoa de cananeia, nem era usada mais essa nomenclatura. E a mulher veio lá, Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha tem endemoniada. E os discípulos, tira essa mulher daqui, ela está incomodando. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, eu em Israel não encontrei fé como dessa mulher. E ela era pagã. Ruth era moabita, que era um povo inimigo também do povo de Deus. E Ruth veio demonstrar na Bíblia com uma fé genuína, tremenda. Então, o que eu aprendo disso? E para terminar, Jesus um dia falou com Nicodemos assim, Nicodemos, o Espírito de Deus sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Na língua grega, onde está escrito, tem um trocadilho entre vento e espírito. E no aramaico também que Jesus falava, que é a mesma palavra. Como se eu falasse assim, o espírito espireteia onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde que ele vai. E para finalizar, Jesus também falou para os apóstolos assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, mas chegará o dia em que haverá um só rebanho, um só pastor. Com esses elementos bíblicos que eu apresentei, o que eu posso responder para você? Deus vai julgar as pessoas de acordo com a sinceridade dele em relação ao grau de revelação que ele recebeu. Aí eu vou me surpreender com uma coisa. Porque às vezes, vamos pensar, você colocou aí o índio, vamos pensar o índio lá na Amazônia, adorando o Tupã. A única coisa que ele sabe de Deus é que ele chama Deus de Tupã, fica adorando os espíritos da natureza ali e tudo mais. Só isso que ele sabe, mas ele está sendo fiel àquilo ali. Ele está amando o seu semelhante lá na tribo. E não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo mal a ninguém. E eu aqui, Rodrigo, com toda a teologia, a erudição,
eu tô menosprezando o meu irmão, eu tô falando mal do outro, eu tô cuspindo na dignidade do outro, E às vezes com a Bíblia eu tô debaixo com do braço. inveja do outro e com a Bíblia debaixo do braço. Paulo dizia que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou no mundo inteiro através das obras criadas. Então ninguém ficou em trevas absolutas. Aí tem um autor chamado John Milton, autor do Paraíso Perdido. Ele dizia que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Pessoas que a gente tinha certeza que ia encontrar lá, pode ser que a gente não vai encontrar. A terceira surpresa, pessoas que eu nunca imaginava encontrar lá, eu vou encontrar. Cadeira cativa. E a terceira surpresa, uau, eu também tô aqui. Apesar de tudo que eu fiz. Sabe o famoso ladrão da cruz? Não. Que quando Jesus estava crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada Barrabás. lado dele. O Barrabás escapou, né? E ficaram 2, um de cada lado de Jesus. Aí um deles amaldiçoou Jesus, o outro falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e Jesus o perdoou. Eu vejo essa história daqui, eu penso assim, poxa, o cara poxa, perdoou, arrependeu e tudo. Mas imagina alguém que sofreu nas mãos daquele ladrão ali. Então, eu não me preocupo com isso, porque eu tenho a obrigação de pregar o evangelho do reino, como diz Mateus 24:14, tanto é que eu tô aqui, e Deus que tá me mandando. Todo lugar que Deus tá mandando eu tô indo, você tá entendendo? E falo, mas eu também tenho que saber que o trabalho final de restauração, de conversão é do Espírito Santo. E eu vou me surpreender quando chegar lá. Tem muito missionário que quando chegou nos mundos pagãos, encontrou mais ética cristã lá do que no lugar onde veio. Thomas Merton é um exemplo desse. Fico me perguntando, como eu disse do lance do CEP, da pessoa onde ela nasce, assim, você consegue ter esse discernimento, você tem muito conhecimento sobre, mas eu fico assim, caramba, mano, você, de verdade, Rodrigo, você nunca se questionou e fala assim, por que as pessoas já nascem, que nem o Mítico falou, talvez a pessoa nasce um psicopata, ou às vezes ela nasce com uma doença terminal, ou ela nasce numa situação de miséria horrível. Por quê? Por quê? Por que aquela pessoa? Por quê, sabe? Tipo assim, por que eu nasci aqui e uma pessoa que, tipo assim, que era pra ser igual eu, nasceu lá onde tá tudo fudido, cheio de guerra, sabe? Tipo, Vamos piorar. Por que criança e leucemia fica na mesma sentença? por quê, cara? Nossa. Jesus responde isso em uma das parábolas, a parábola do joio e do trigo, onde ele fala o inimigo fez isso. Se nós não tivéssemos pecado, tudo isso que nós estamos descrevendo não existiria. Mas o diabo, ele colocou dúvidas do caráter de Deus no céu. É como se ele dissesse assim, olha, Deus obriga vocês a obedecê-lo. E ele mentiu para Adão e Eva, né? Falou assim, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele mentiu em termos. Porque o único que era conhecedor do bem e do mal era Deus, não no sentido de praticar o mal. É porque só existiu o bem no universo, mas Deus sabia, por sua onisciência, Podia ser provocado. o que seria o mal. Tá. Mas a partir do momento que os nossos pais comeram do fruto proibido, aquele conhecimento do mal que só Deus tinha, porque Deus sabia como é que poderia ser, nós passamos a ter por experiência. Porque até então ninguém sabia o que era morte, as suas perguntas ninguém saberia o que era. Então hoje nós estamos num parênteses na eternidade. E Pedro fala, nós não vamos encontrar justiça nesse mundo. Isso não é muito frustrante? Seria se a vida eterna fosse só isso. Perdão, se nós fôssemos só isso aqui de vida. Se a vida fosse só isso, eu vou dizer pra você que até a vida do cara mais feliz do mundo é frustrante. Fernando Pessoa dizia, né? O que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria? Você acredita em reencarnação? Não, Não? não. Por quê? A Bíblia diz que está ao homem fadado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então é só uma vez. Mas tem uma galera que tá no inferno agora? Depende Como que é o pra quem inferno? você É um tá purgatório? perguntando. Eu vou dar uma resposta do católico, vou dar uma resposta do espírita, vou dar uma resposta do adventista, que eu sou adventista. O católico dirá pra você que existe o céu, o paraíso, com Cristo, a visão beatífica de Deus, tem o inferno, tem o purgatório, o limbo, até certo ponto existia na escatologia católica, alguns agora estão tirando o limbo. O purgatório seria aquele lugar de uma pessoa que não morreu boa o suficiente para ir pro céu e ele precisa ser purgado antes de ir para lá. Vai, depois de ser purgado. E o inferno é para quem não tem jeito mesmo. Se você conversasse na época dos gregos, eles iam dizer a mesma coisa para você. A única diferença é que para os gregos, o paraíso, os campos elíseos e o inferno estavam todos embaixo da terra. Isso lá na época do Platão, do Sócrates, ou mesmo antes deles. Se você perguntar, isso eu já respondi como um católico, como um grego. Se você perguntar para um... eu vou começar do espírita, né? Um kardecista vai dizer que, na verdade, o inferno é um estado mental que a pessoa tem. Então, quando você morre, você vai para um plano superior. O livro Nosso Lar
descreve isso aí, né? E lá você vai ser preparado para ou subir para um plano superior ou reencarnar. E você pode reencarnar de várias maneiras. É tipo assim, a outra chance. Outra chance, melhor. exatamente. Isso você vai perceber. Porque uma das linhas kardecistas e espíritas é que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Porque você pode ter sido um Hitler no passado. Aí Deus te faz voltar como irmã Dulce. Tá. Você entendeu? E assim por diante. Aí você vai. Então vamos supor, se no passado você... Eu gosto dessa, cara. Muita gente... Eu tenho problemas com ela, eu vou falar qual é daqui a pouco. Se eu fosse o Enem, eu ia votar nessa. Porque se você, por exemplo... Eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho, vou falar daqui a pouquinho por quê. Com todo respeito aos kardecistas. Se você, por exemplo, no passado, você feriu o olho de um escravo, você era um senhor de escravos, que você era muito mau e vazou o olho de um escravo. Você pode nascer cego para pagar aquilo ali. Seria mais justo. Mas só que para que Jesus morreu na cruz do Calvário se eu mesmo posso pagar pelos meus erros? Já começa por aí. Entendi. Seria algo que não... tá, entendi. Então já dei essa visão. A ideia protestante evangélica, ela é um pouco análoga à ideia católica, tá certo? A ideia protestante evangélica acredita que antes de Jesus estavam todos no estado intermediário. Alguns acreditam que até hoje estão no estado intermediário e que na volta de Jesus só que vão para o céu definitivo. Um estado intermediário onde as almas estão ali até depois irem para um plano superior. E é lógico, na versão protestante evangélica, nem todo mundo vai ser salvo. Outros vão pro inferno e já estão sofrendo desde agora. Então, Inferno eterno. Quando eu ia pra igreja novinho, e aí eu via as pessoas falando comigo e tal, e eu falava assim, caramba, mas é muito fácil ir pro inferno. É muito fácil, levando a vida que eu levo aqui, é muito fácil eu ir pro inferno. E aí eu ficava tipo assim, eu tô fadado a ir pro inferno, então, porque eu não posso ali sozinho no meu quarto, dar uma brincada, não posso fazer nada. Aí eu ficava tipo assim, caramba, será que pra eu... Porque, tipo assim, o maior medo da minha vida é morrer. E aí eu falo assim, não, beleza. Se o paraíso existe, eu quero ir pra lá. Mas será que pra isso eu tenho que ser um imaculado? Eu tenho que ser um imaculado? Não, aceitar Cristo como seu salvador pessoal. Sim. Deixa eu responder a visão adventista. Claro. Eu vou te dar essa pergunta sua, acho que ela é muito importante, porque o que você está perguntando, eu tenho certeza que tem uma galera perguntando aí agora. Com certeza. Tem muita gente assim, pô, eu até amo Deus, mas o caminho para lá é tão complicado que eu prefiro ficar aqui. Então, eu quero repetir essa pergunta, porque talvez a pergunta mais importante da noite foi essa que você fez aí. Só para terminar as visões, deixa eu colocar a visão adventista. Na visão adventista, a gente entende assim, que quando a pessoa morre, ela, na verdade, assume um estado de inconsciência até o dia do juízo final. Então é como, tipo assim, morri, eu tô esperando ali até chegar o dia que Deus vai resolver. Inconsciente, que Paulo fala em Tessalonicenses assim, será como um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. O que Paulo quer dizer com abrir e fechar de olhos? É um piscadela. Morreu, pum, juízo final. Juízo final. Ah, mas eu passei 100 anos morto. Piscar de olhos. Eu passei 50 anos morto. Piscar de olhos. Aí quando Cristo voltar, é que vai ter aqueles que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre.